Agora acho que deu certo. Deixa eu tirar só uma coisa aqui. Olá pessoal, boa noite. Desculpem o atraso, probleminhas técnicos. Vou só tirar umas coisas aqui para a gente poder começar o nosso evangelho. Boa noite para vocês. Meu nome é Bruna. Nós fizemos uma primeira noite de evangelho na semana passada, né? E hoje eu trouxe alguns assuntos aqui para vocês. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo e vamos falar do tema fé e esperança. Eu vou pedir para vocês já colocarem os copos com água para que a gente possa iniciar esse Evangelho, tudo bem? A gente vai começar com uma prece e para que a gente consiga sintonizar aí junto com os nossos amigos espirituais. Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui mais um dia, reunidos em vosso nome. Que as lições de hoje, Senhor, sejam proveitosas, que possamos aproveitar os ensinamentos e aplicá-los no nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. Esse capítulo eu acho muito importante, em especial porque nós precisamos muito de mensagens positivas, que nos dê força, o alimento para o nosso espírito, não é verdade? Então foi por conta dessas questões que eu selecionei este tema, pedindo o auxílio sempre dos nossos amigos da espiritualidade, que estão sempre conosco nos tratamentos, acompanhando a cada um de nós. Eu separei alguns itens dentro deste capítulo e a gente vai começar a falar um pouquinho sobre alguns itens. A gente vai destacar o item 2, nesse capítulo que fala sobre a fé que transporta montanhas, vai trazer para a gente a importância de a gente entender que a fé é uma confiança nas leis de Deus, é uma confiança também em nós. Então, no item 2, nós temos a descrição de que a confiança nas próprias forças nos torna capaz de exercitar movimentos morais e materiais que sem ela não seria possível. Então, quais seriam as montanhas, Dentro do Evangelho, as montanhas são as resistências, a má vontade, o egoísmo e o orgulho. A fé robusta, ela é que vai fortalecer a perseverança, vai nos manter caminhando. E também é ela que vai nos dar energia e os recursos para fazer com que nós possamos superar os obstáculos. No item 3, a gente tem a descrição de que a fé, ela vai nos dar a certeza de atingir um fim, de direcionar um pensamento para um objetivo e os meios de atingi-lo. Então, toda vez que a gente planeja alguma coisa na vida da gente, nós vamos usar a nossa fé raciocinada para que ela, facilite para nós, a gente vai fazer uma abertura das intuições também, Então, além da questão da inteligência, que é um atributo de nós, todos nós como espíritos, então essa sintonia com a espiritualidade vai facilitar
com que aqueles objetivos sejam alcançados. Também temos alguns outros itens dentro deste capítulo, né, que vai falar lá no item 6, que traz, né, essa importância da gente compreender, o item 5 e o item 6, né, vai falar para a gente a importância da fé, né, nas questões da cura, né. Então a gente viu dentro de diversas passagens, né, de quando Jesus pregava e Jesus fazia a cura das pessoas, e sempre dizendo pra gente, né, que foi a fé que nos salvou, ou que a fé nos curou. Porque a fé, ela é uma energia tão poderosa que ela é capaz de movimentar essas energias universais a nosso favor. Então, a gente sabe que em alguns momentos, né, algum tipo de doença pode ser uma prova, mas isso não significa que você não vai ter apoio, né? Muitas vezes vai ter, né, uma amenização ou a cura, porque geralmente as doenças, né, elas vão ser importantes para a gente como mensagens para a gente despertar. Lá no capítulo 10, Kardec vai falar para a gente sobre a nossa responsabilidade sobre a nossa saúde e o quanto que o corpo também influencia o espírito, né? Então, essa interação é de mão dupla, né? Nosso espírito influencia o nosso corpo e o nosso corpo influencia o nosso espírito. Então, nós temos hoje em dia, dentro da medicina, dentro da psicologia, da psicanálise, muitos conhecimentos, né, dentro da própria doutrina espírita, que vai nos falar, né, o próprio Leon Denis fala muito disso, que nós temos essa responsabilidade sobre a nossa saúde, e que geralmente uma doença, para ela se tornar física, ela vai ter uma somatória de comportamentos. Então, a partir do momento que a gente vai entrar com a fé sincera, né, que ela vai nos trazer uma calma, ela tem essa característica da serenidade, né? Então, ela cultivada todos os dias, com o nosso empenho, com o nosso esforço, ela vai trazer força, vai trazer confiança, e sempre lembrando de aliar essa fé sincera junto com a humildade, porque nós sabemos, né, que tudo está nas mãos de Deus. Então, quando a gente direciona essa fé, né, a gente agradece por todas as coisas, a gente se coloca numa postura de humildade. Então, dentro do item 6 vai falar da fé raciocinada, da fé inabalável, que ela é uma construção ao longo do tempo e das encarnações do espírito. Há espíritos que têm uma maior dificuldade numa encarnação para poder construir essa fé, e outros que já construíram, né? Então, por isso que a gente entende que a fé ela é uma construção. Alguns já colhem os frutos daquilo que foi semeando, né? Porque a fé ela surge dentro de nós, mas é a gente que está alimentando ela, né? Por meio do conhecimento. E aí também vem para nós a esperança, né? A esperança, ela não é aquele sentimento de que nos coloca na espera somente, né? Ela vai nos colocar na posição de observador, mas também nos ajudar a ficar atentos para quando é o melhor momento de agir. Então, quando a gente fica em dúvida com respeito a alguma decisão, né, sempre perguntar para a espiritualidade maior, né? E os nossos amigos estão ali para nos ajudar. Então, é muito importante que a gente compreenda, né, esses mecanismos espirituais que estão a nosso favor, né? Então, a fé ela é a mãe da esperança e da caridade. Então, quando a gente coloca a caridade, a gente também está colocando a esperança e a fé em movimento. E ainda estimulando no próximo que está sendo auxiliado, né? A gente está estimulando aquela sementinha da fé, aquela sementinha da esperança. Pode ser por um sorriso, pode ser por uma ajuda material,
pode ser por um conforto. Então, nós também somos semeadores, nós temos essa tarefa, essa missão sublime de semear ao nosso redor, no nosso mundo, né, essas sementes, porque são elas que vão iluminar o caminho, tanto nosso, quanto daqueles que chegam até a gente para pedir uma ajuda, ou às vezes é alguém da família, ou às vezes é alguém que você não vê há muito tempo e te procura. Então a gente sempre tem que se colocar com o coração aberto para receber a todos. Eu vou dar uma paradinha para a gente dar uma olhadinha um pouco nos comentários. Boa noite, Luzia. Boa noite, Renata. Boa noite, Sabrina. Vocês podem colocar o nome das pessoas que vocês têm de indicação, né, para pedir uma vibração. É muito importante essa comunicação, né, da gente se colocar, né, além da gente, né, ter esses ensinamentos, a gente auxilia na divulgação também, porque é isso que vai proporcionar que o outro tenha acesso àquela benfeitoria que nós estamos recebendo, né? Então, a nossa casa espírita, ela, que é o Grupo Espírita Cascata de Luz, ela já vem há uns anos com esse trabalho e que agora, né, tem se estendido, né, na modalidade virtual e que está fazendo a diferença na vida de muita gente. Então, eu acho que é um presente, né, quando a gente vai convidar alguém para assistir uma palestra que é divulgado na nossa página. É um presente, é um conforto, é uma lição, é uma esperança. Então, que possamos cada vez mais semear essas sementes ao longo do caminho. Se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar também que a gente comenta aqui, tá bom? Estou com crianças em casa, né? Então às vezes tem um pouquinho de ruído deles, mas, né, lembrar que sempre a nossa casa, toda vez que a gente se dispõe, né, nesses momentos, no horário de fazer esse evangelho, toda a equipe espiritual, ela também se programa. Então, vamos reforçar, né, a importância de realizar o evangelho no lar. Existem vários passo a passo, tanto na internet quanto nos livros, né? Porque isso é um presente para nós também, né? De nos dar um momento de reflexão, de nos dar um presente, né, de aprender cada vez mais, de sair um pouco daquele automatismo, né, das rotinas. E todos que acompanham recebem diretamente essas energias. Aqueles que não podem acompanhar também recebem, mas tem uma diferença. Quando a gente se disponibiliza, o acesso da espiritualidade, ela é mais facilitada. E os tratamentos espirituais, eles duram por cerca de 24 horas. Obrigada, Cíntia. E isso vai fazer com que aquelas energias mais pesadas que a gente emite por nosso pensamento, que nós estamos numa condição de um planeta que está numa transição. E nós estamos percebendo muitos acontecimentos, e isso, manter essa rotina, é manter a saúde espiritual, que aí vai influenciar na emocional, vai influenciar na saúde física, né? Vai também influenciar na nossa forma de ver as coisas, né? De conduzir, né, os impactos que a gente recebe, né, das influências externas. E é importante, né, que esse mecanismo da fé, ele seja sempre colocado, né, na vida da gente, porque é isso que vai permitir a gente enxergar, né, para que caminho nós estamos indo, né? A gente deixa de tatear no escuro. Antes de eu conhecer, né, o grupo Cascata de Luz, eu ficava sempre tateando, né? Então a gente passa, né, de uma fase
de uma fase que está tateando para uma fase que você começa a ver os pontos de luz, né? E tem uma energia tão gostosa que envolve a gente, e eu não troco isso por nada. E isso vai ser disponibilizado para vocês a cada encontro. E a tendência é que isso se fortaleça cada vez mais e que também vocês percebam mais essa atuação dos nossos amigos espirituais, porque eles sabem, né, dos nossos limites, das nossas dores, e se colocar, né, semanalmente, né, aqui nesses trabalhos que temos da casa, vai fazer com que a gente torne tudo mais leve. Lembra que existe, né, aquela frase que Jesus fala, né, que meu jugo é leve. Por que o jugo é leve? Porque a fé, a esperança e a caridade estão ali juntas, são suas ferramentas, né? Então, pela caridade, né, principalmente a caridade moral, ela vai nos fazer perceber muitas coisas e analisar, né? Se, puxa, eu sei que eu sofro, mas eu sei que tem irmãos que estão sofrendo também. Então, a gente, né, passa a ser pontinhos de luz para ajudar nessa transição. Esse é o nosso papel. O nosso papel neste mundo é amar. E aí eu vou fazendo então um fechamento de um texto que vai ser o seguinte. O texto se chama Permita-se. Permita-se organizar as estratégias de resistência e luta pacífica, recolher-se em momentos de oração e pedir ajuda quando se sentir frágil, auxiliar na semeadura da fé, da esperança e do amor, acolher com empatia os irmãos aflitos em dor, sonhar, planejar, realizar, resistir ao arrastamento de irmãos infelizes, que assim estão em fase temporária. Permita-se curar-se de dentro para fora. Permita-se agradecer por mais um dia que começa ou termina. Compreender que o teu destino está em tuas mãos, que amar é tua missão, que sempre é tempo de reparar, perdoar e pedir perdão. Que Jesus guarde com ele o nosso coração, que possamos deixar o passado para trás e que a perspectiva de futuro seja semear boas sementes no hoje. Os amigos estão nos apoiando todos os dias. Estejamos sintonizados na luz. Então vamos fazer uma prece de encerramento, agradecendo todo o amparo que nós temos tido durante toda a semana, né? Afinal de contas, hoje é sexta-feira, estamos prestes ao fim de semana, onde nós também temos a oportunidade, Senhor, de continuar as reflexões, os estudos, de ampliar a convivência com aqueles que estão conosco, que possamos, Senhor, ter nas nossas palavras aquilo que seja bom, que seja confortante, que seja reanimador, que proporcione esperança. E, Senhor, eu sei que tenho muitas falhas, mas eu peço, Senhor, que as palavras que não são boas, elas calem-se, percam sua força, e que possa, Senhor, que possamos todos juntos, Senhor, cada vez mais espalhar as pétalas do vosso amor. Agradeço, Senhor, aos nossos amigos espirituais que estão conosco sempre, mesmo quando não nos damos conta. E que possamos ter uma nova oportunidade de aprender um pouco mais. Que assim seja, graças a Deus. Agradeço a vinda de vocês. E é isso, a gente cada vez mais vai aprendendo um pouquinho mais, vai analisando um pouquinho mais, vai permitir se sentir, né? Sentir
né? Porque se fala muito, né, que para o espírita, né, não só o espírita, mas principalmente por conta do nosso trabalho, né, ele precisa sentir, né? Então é ouvir, compreender e sentir. E que possamos cada vez mais, todos nós, cada um no seu trabalho e na sua tarefa, fazer com que essas palavras ganhem cada vez mais significado e que assim a gente consiga melhorar as nossas ações no mundo. Muito obrigada, pessoal. Desejo a todos uma boa noite, um bom descanso, um excelente final de semana. Graças a Deus.